Olá pessoal, sejam bem-vindos ao K-Play, eu sou a Letícia e finalmente estamos aqui com mais um vídeo do K-Play, que quem não lembra, porque faz muito tempo, é o quadro aqui do canal onde a gente traz notícias sobre o que aconteceu na última semana no K-Pop. Antes de começar, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, não se esquece de ativar o sininho das notificações, deixa o like e é isso, vamos pro vídeo. Na última semana, nós tivemos alguns acontecimentos bem importantes dentro do K-pop, mas eu selecionei os que pra mim foram os mais marcantes e que são tópicos mais interessantes pra gente falar por aqui, porque tem muito a ver com grupos que eu gosto. Primeiro de tudo, nós tivemos algumas notícias sobre o Kingdom e vocês devem estar cansados de saber que eu tô ansiosíssima pro Kingdom, porque eu sou a Maria Reality Show. Então, nós tivemos algumas atualizações, algumas especulações, confirmações, grupos que recusaram e mais algumas coisas. Primeiramente, nós tivemos o Monsta X que recusou o convite da Mnet para participar do Kingdom. O que pra mim faz muito sentido, porque eu não vejo o porquê o Monsta X participaria do Kingdom. Talvez se fosse coisa de 2 anos atrás, eu até entenderia, mas hoje em dia eu não vejo o porquê e eu não vejo necessidade deles participarem do programa. Saíram as notícias de que o SF9 e o BTOB ainda estão discutindo sobre participar ou não do programa, e assim como o Monsta X, eu não vejo sentido nenhum no BTOB participar do Kingdom. O BTOB é um grupo que já tem uma carreira consolidadíssima dentro do K-pop, apesar de eles não serem tão famosos assim aqui no Brasil, eles são muito famosos lá na Coreia, então não tem o porquê eles irem pro Kingdom. Mas o SF9 é um grupo que desde o ano passado eu já especulava a possibilidade deles participarem do Kingdom, e eu espero mesmo que eles vão, para que a gente tenha a oportunidade de ver coisas ainda mais diferentes vindo dos meninos. Tivemos a confirmação de que os 2 integrantes do TVXQ, o Yuno e o Chanmin, vão ser os MCs do Kingdom, e eu adorei. E eu também já adorei os memes que saíram em relação a isso, porque nós também temos um Yuno no ATEEZ e um Chanmin no The Boys, então assim, o pessoal já criou vários memes em relação aos nomes deles serem os mesmos. Como alguns de vocês já devem saber, os grupos confirmados para participar são ATEEZ, Stray Kids e The Boys, e foi anunciado que o primeiro episódio do programa vai ao ar no início de abril. E a Mnet já compartilhou que o nosso querido iKON está em negociação para participar do Kingdom. Eu vi que muita gente ficou brava com eles indo ao programa. Mas, gente, sendo bem sincera com vocês, a Coreia não tem mais o mesmo carinho pelo iKON que tinha uns 2 anos atrás. O que a YG quer com o iKON indo ao Kingdom não é necessariamente uma vitória, mas sim vender a imagem deles de novo e fazer com que o nome deles tenha força no mercado de novo. Porque desde que o Hanbin saiu do grupo, foi expulso, né? Tipo, o último comeback do iKON com o Dive, que foi lá em janeiro do ano passado, não foi um comeback que se saiu tão bem assim. E desde lá os meninos não lançaram mais comebacks. Sendo bem honesta, não falando só da situação do iKON, mas tem uma coisa que me irrita completamente em relação a reality show. Eu acho muita hipocrisia e eu acho muito chata essa galera que fica reclamando de reality show. Porque, só pra dar um exemplo pra vocês, o próprio The Boys tinha ido super mal com o comeback de Review antes do Road to Kingdom. Se eu não me engano, o Review vendeu algo em torno de 130 mil cópias, que ok, é um número muito bom, mas depois deles terem ganho o Road to Kingdom, a fama dos meninos triplicou. Antes eles faziam lives que tinham, sei lá, no máximo 30, 40 mil pessoas. Hoje em dia eles fazem live para no mínimo 150 mil pessoas. Além do fato de que o The Chase, que foi o último álbum deles com o comeback de The Stealer, ter vendido mais de 350 mil cópias. Então assim, podem reclamar o que for de reality show, podem reclamar o que for da Mnet, com razão, porque da Mnet a gente tem muita coisa para reclamar. Mas é inegável o fato de que reality shows, principalmente da Mnet, salvam grupos, salvam carreiras. A gente tem o Newest aí como um belo exemplo disso. Agora, uma notícia que aconteceu no domingo, que é uma coisa que me deixou extremamente irritada, foi uma situação super chata que aconteceu com o Ten, do NCT e do Wave. Basicamente, o que aconteceu foi que o Wave, eles estavam voltando de Jeju, e aí quando eles chegaram no aeroporto de Seul, eles foram completamente cercados por fãs, por sasaengs, por uma galera,
porque o aeroporto estava completamente lotado. E aí, no meio daquela confusão de fã empurrando fã, porque o pessoal age como se fosse morrer se não tivesse oportunidade de ver eles tão de perto, o Ten, ele acabou caindo, ele foi derrubado e ele bateu a cabeça no chão, o que, sinceramente, é algo muito grave, apesar dele já ter publicado que, tipo, ele tá bem, não aconteceu nada demais. É uma situação muito grave e muito perigosa, porque poderia ter acontecido algo muito pior. E, gente, o que a SM tá esperando pra tomar uma atitude em relação a esse tipo de coisa? Não é possível, sério, eu não consigo entender como a SM, que é a maior empresa dentro do K-pop, que nada em dinheiro, não tem a capacidade de contratar seguranças o suficiente para cuidar dos próprios artistas. Não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece, porque não só o NCT, não só o Wave, os artistas da SM no geral, eles sofrem muito em relação à perseguição de sasaengs e a SM nunca faz nada. O Gravity foi acusado de plágio pela terceira vez em menos de um ano de debut. Eu acho que daqui uns dias vai ser criado um prêmio de mais acusações de plágio dentro do K-pop, porque não é possível. O pessoal anda com um fogo em relação a isso que, assim, chega a ser bizarro. Como eu disse, o Gravity foi acusado de plágio pela terceira vez em menos de um ano, e dessa vez, segundo a galerinha da internet, que entende muito de plágio, entende muito sobre o assunto, no comeback do Gravity recente com a música My Turn, eles teriam plagiado o MV The Boy, do Treasure. E eu vou falar pra vocês, assim, que eu acho esse negócio de plágio dentro do K-pop uma discussão extremamente forçada. Porque em 99% das vezes não aconteceu o plágio, e quem fica acusando os grupos de plágio são pessoas que não entendem nada sobre o assunto. E se a gente for parar pra realmente analisar cada MV do K-pop, cada edição, cada corte, cada cena, todo mundo vai ter que ser acusado de plágio, porque muitos deles têm imagens, conceitos, temáticas, edição parecidos com outros MVs, mas isso não quer dizer que seja plágio. E assim, o que mais me irritou em relação a isso é o fato de que eu coloquei Boy do Treasure na minha lista de melhores MVs de 2020. Então, é um MV que eu assisti muito. Eu acho que eu decorei as cenas daquele MV de trás pra frente. Assistindo o MV do Gravity, eu não tinha notado essas semelhanças que as pessoas falaram. Não é nem semelhanças, essas imagens que estão iguais, que foram plagiadas. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Em nenhum momento assistindo o MV eu fiz uma relação de... Opa, eu já vi essa cena em algum lugar. Porque, sabe... É tão sem sentido. Sem falar que se for pra acusar alguém realmente de ter plagiado alguma coisa, quem tem que ser acusado é a pessoa, é a equipe que tá por trás da edição, da montagem, de tudo em relação ao MV. Não o grupo, porque é ridículo que eu tenha que estar falando isso em 2021 dentro do K-pop, mas o grupo não tem poder nenhum em relação ao MV. Não são eles que gravam, não são eles que editam. Então, não tem o porquê deles serem acusados de plagiar alguma coisa. E por último, mas não menos importante, temos novamente a tal discussão do disband do Mamamoo. No ano passado, eu fiz um vídeo falando sobre os possíveis disbands de 2021. No meu vídeo desse ano de previsões para 2021, eu também falei sobre esse possível disband do Mamamoo. E durante essa semana, a RBW, que é a empresa do grupo, anunciou que a Solar e a Moonbyul já renovaram os contratos com a empresa, mas que a Win e a Hwasa ainda estão em discussão sobre isso. E como eu comentei pra vocês nesses dois vídeos que eu citei, eu acredito que existe sim a possibilidade das meninas não renovarem, porque eu acho que elas já chegaram na carreira delas num ponto onde elas querem focar mais em solos, focar mais individualmente. Mas caso o grupo não dê disband e elas continuem juntas, mesmo assim elas vão continuar focando mais em solos, que é algo que elas já vêm fazendo há uns 2 anos, e que o grupo passe a ter menos comebacks durante o ano. A gente sabe disso e as meninas, elas sempre comentam da amizade delas e que elas têm essa vontade de continuar juntas, e eu espero realmente que elas continuem, porque o Mamamoo é um grupo maravilhoso. E com certeza seria muito triste pro K-pop ter um grupo tão incrível assim dando disband. Mas é isso, muito obrigada quem assistiu até aqui. Se você é novo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha e até a próxima.